Olá, boa noite. Um hospital de Niterói, no Rio de Janeiro, informou há pouco que morreu nesta noite um paciente de 69 anos infectado pela Covid-19. Os sintomas da doença começaram no último dia 11. Ele teve pneumonia e choque séptico. O enteado do paciente já tinha testado positivo para o coronavírus durante uma viagem aos Estados Unidos. E mais cedo, o governo de São Paulo já tinha confirmado também a primeira morte pela doença. Outras 4 são investigadas também na capital paulista. O homem com histórico de diabetes e hipertensão tinha 62 anos e estava internado em um hospital particular da capital paulista. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 10. Foi internado no último sábado e morreu na noite desta segunda-feira. Foi uma evolução rápida, né? Da internação ao óbito. Isso cria conhecimento para medidas e providências que devem ser tomadas. O caso é tratado como transmissão comunitária. Por isso, as autoridades reforçam a necessidade da população ficar atenta às ações de prevenção. O governo do estado não vai se eximir de tomar qualquer conduta, seja ela qual for, que proteja o cidadão, dentro da lógica, dentro da ciência, amparado por um grupo de experts. O governo de São Paulo publicou um decreto estabelecendo situação de emergência por causa da pandemia. E a prefeitura adotou novas medidas para evitar a proliferação do vírus, entre elas a restrição do número de pessoas nos velórios. Agora, somente 10 pessoas ao mesmo tempo poderão participar das cerimônias. E subiu para 291 o número de casos oficialmente confirmados da Covid aqui no Brasil. Se nós somarmos as notificações não computadas, já passa de 340 infectados. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde passou a atualizar os dados por videoconferência para evitar aglomeração de jornalistas. Entre os casos confirmados, São Paulo registra 164 pacientes. O Rio de Janeiro, 33. Ainda no Sudeste, Minas Gerais tem 7 e o Espírito Santo 1 caso. No Sul, o Paraná tem 6 registros, Santa Catarina 7, Rio Grande do Sul 10. No Centro-Oeste, Goiás tem 6 casos, Distrito Federal 22 e Mato Grosso do Sul 4. No Norte, por enquanto, só um registro oficial no Amazonas. No Nordeste, o Ceará tem 5, o Rio Grande do Norte 1, Pernambuco 16, Alagoas 1, Sergipe 4 e Bahia 3 infectados. Os casos suspeitos passaram de pouco mais de 2.000 para 8.819. Segundo o governo, a maioria dos infectados está na faixa dos 42 anos e o número de idosos com a doença começou a aumentar. A partir do momento que você tem uma transmissão comunitária, a gente pode ver uma migração desse perfil para uma faixa etária de pessoas mais velhas e, portanto, uma taxa de letalidade maior, né? A gente só tem 16% dos pacientes na faixa de letalidade maior, que é acima dos 60 anos. O ministro da Saúde destacou que o país terá 3 meses de estresse e que a normalidade deve voltar entre agosto e setembro. Não existe nenhum país do mundo com um sistema de saúde 100% preparado para ser em massa acionado para testes, para diagnóstico, para isolamento, para internações hospitalares, para internações em leitos de CTI. Então, nós estamos vendo países de primeiro mundo tendo problemas graves em relação a colapso de sistemas de saúde. E nós estamos procurando aumentar a capacidade instalada desses sistemas. Os Ministérios da Saúde e da Justiça determinaram regras para a situação de quarentena. De acordo com o texto, agentes de saúde poderão impor medidas de prevenção quando necessário, sem necessidade de autorização judicial. Quem se recusar a cumpri-las pode ser preso ou pagar multa. O que nós esperamos com esse instrumento é a não necessidade de, a cada momento em que nós tivermos alguém que não está cumprindo com essas recomendações, nós temos que acionar o judiciário para obter êxito. Enquanto se vai atrás do judiciário, nós estamos perdendo tempo e essa pessoa pode estar fazendo um estrago na própria sociedade. Pois é, o governo do Rio de Janeiro declarou situação de emergência na saúde pública. O decreto foi publicado nesta terça-feira. A recomendação é para que shoppings, centros comerciais e academias sejam fechados e bares, restaurantes e lanchonetes funcionem com apenas 30% da capacidade. Haverá crise, mas a gente pelo menos consegue algum nível de receita para evitar desemprego.
Também foi determinada a redução de 50% das frotas de ônibus, trens e metrôs. A circulação de coletivos interestaduais que venham de estados com fluxo do vírus confirmado foi proibida. No Ceará, foram confirmados 9 casos do novo coronavírus, 8 pacientes em Fortaleza e 1 na região metropolitana. Todos retornaram recentemente de viagem ou tiveram contato com pessoas que viajaram. O governo decretou estado de emergência na saúde pública e anunciou a suspensão das aulas em escolas e universidades estaduais a partir desta quarta-feira. As férias de todos os servidores públicos da área de saúde foram suspensas. A Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu voos internacionais que chegariam ao Ceará. Em Minas Gerais, subiu para 14 o número de infectados. 5 em Belo Horizonte, 692 casos ainda são investigados. Na capital, exposições, palestras e espetáculos serão adiados ou cancelados. Creches, escolas e parques municipais vão fechar, assim como bares, restaurantes e shoppings. Nesta terça, todos os servidores da Câmara Municipal foram dispensados depois que um vereador confirmou que está com o coronavírus. E nessa noite, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que o governo federal vai pedir ao Congresso que reconheça estado de calamidade pública. O motivo é a elevação dos gastos do governo agora por conta da pandemia da Covid-19. Se aprovada a medida, que teria duração até o final de dezembro deste ano, dispensa o cumprimento da meta fiscal para 2020. O déficit previsto é de até 124 bilhões de reais. Também nesta terça, a Câmara dos Deputados aprovou projetos para liberar a votação remota. O mesmo já havia sido feito pelo Senado. Agora, as sessões poderão acontecer pela internet. Assim, os parlamentares não terão que se juntar no plenário para tomar as decisões. O Congresso brasileiro fechou só na ditadura, não vai fechar mais. A Câmara também aprovou outros 2 projetos ligados ao coronavírus. Um proíbe a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à doença, como máscaras e ventiladores pulmonares mecânicos. O outro autoriza estados e municípios a destinarem os saldos dos fundos locais de saúde a ações de combate à doença. Os textos agora seguem para o Senado. E nessa quarta, Bolsonaro deve anunciar o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. É o ministro Toffoli, é o José Múcio, do TCU, é o senhor Augusto Aras, o PGR, e mais Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Para demonstrar que nós queremos, deixa eu terminar, por favor, para demonstrar a todos vocês que estamos unidos, né, para combater um bom combate numa causa comum, que é a questão do vírus, que chegará, como já chegou, tá certo? Mas não é motivo de pânico. Se o Brasil parar, vai ser um caos. Vai morrer muito mais gente, fruto de uma economia que não anda, do que do próprio coronavírus. Tem que ter. Eu não quero criticar nenhum governador, alguns estão tomando medidas positivas, outros também estão se excedendo. Publica no Diário Oficial do DO de amanhã a questão de fechar aí em especial a fronteira da Venezuela, que é mais sensível. Não é um fechamento total. Tá? O tráfico de mercadorias vai continuar acontecendo. Você para Roraima, se você fecha o tráfico com a Venezuela, né, a economia de Roraima desanca. Bom, e o presidente informou agora à noite pelas redes sociais que ele fez um segundo teste para detectar o coronavírus e que o exame deu negativo. O Bolsonaro ainda deve realizar uma terceira análise por causa do período de incubação do vírus. E um avião precisou ser isolado por algumas horas no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, depois do copiloto apresentar alguns sintomas, possivelmente de coronavírus, como febre e espirros. O voo partiu de Belém, no Pará, e em nota, a Azul Linhas Aéreas informou que o desembarque dos 131 passageiros e 6 tripulantes ocorreu sem irregularidades. Disse ainda que todos estão sendo avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E olha, 611 presos que fugiram de 4 penitenciárias do estado de São Paulo já foram recapturados. Ao todo, 1.375 detentos escaparam. Os presos se rebelaram depois da notícia de suspensão da saída temporária de Páscoa por conta da Covid-19. Só na penitenciária de Mongaguá, no litoral paulista, 577 homens conseguiram fugir. Na unidade, 8 agentes penitenciários foram feitos reféns. Houve fuga também nas prisões de Porto Feliz, Tremembé e Sumaré, no interior do estado. A saída temporária beneficiaria 34 mil presos do sistema semiaberto.